Roberto. Oi. Uma boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que nós, aqui da Faculdade de Progresso, damos início a mais uma noite de evento aqui na nossa instituição. E hoje queremos receber aqui... Eu acho que eu estou com um pouco de delay aqui, deixa eu só resolver aqui este probleminha. Um minutinho, problemas técnicos acontecem, porque as coisas acontecem ao vivo aqui. Bom, agora sim. Então é com muita alegria que nós recebemos aqui na nossa instituição, hoje, mais um evento de grande envergadura, dois excelentíssimos palestrantes que nós já iremos em breve aqui apresentá-los. Quero agradecer a todos aqui que já se fazem presentes e estão acompanhando pelo nosso canal aqui do YouTube da Faculdade de Progresso, né? Também pelas redes sociais. Quero pedir que todos aqueles que estão aqui presentes já compartilhem aí nas suas redes sociais, convide seus amigos para esta noite, onde nós ouviremos palestras sobre falência, recuperação e também função social da empresa, no âmbito da lei de falências e recuperação falimentar. Bom, quero já de antemão agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, agradecer a presença dos nossos ilustríssimos palestrantes e passo já agora a palavra para a professora Gisele, a quem fará as apresentações iniciais. Professora Gisele, por favor. Obrigada, professor Roberto. Boa noite a todos. Neste momento, eu quero agradecer a presença de todos aqui também. Temos a honra, de estarmos neste momento, mais uma oportunidade de grande aprendizagem, que nós vamos falar a respeito de um tema norteador extremamente relevante, ligado aí às falências e recuperações judiciais, e nesta noite estaremos recebendo dois ilustres convidados, Para iniciar os trabalhos, eu quero agradecer primeiro a mantenedora da Faculdade de Progresso, a professora Marcela Morandeira e o professor Roberto Morandeira Vilaverde, e sem mais delongas, eu quero iniciar compondo essa nossa mesa virtual, o nosso coordenador do curso de Direito, o professor Enos Fiorentino, a quem eu franqueo a palavra. Boa noite a todos os ouvintes à distância, e não tão à distância, porque nós estamos juntinhos nessa telinha pequenininha, Boa noite, professor Luciano, que é uma honra, sempre tem nos ajudado bastante, desde que assumiu uma cadeira nesta faculdade, que eu espero que seja por muito e muito tempo, enquanto eu estiver aqui. Professor Roberto, uma honra, meu amigo pessoal, mas... Professora Gisele, nossa mediadora elegante e bonita como sempre, uma competentíssima professora de Direito Civil. Mas as estrelas da noite são o doutor João Batista Vilhena e o doutor Roberto Senizes Lisboa. Sejam bem-vindos a esta casa que foi construída, cada tijolo foi colocado não com sangue, mas com gotinhas de amor, Cada tijolo dessa casa está pontilhado com amor e bastante cultura e sabedoria. Eu costumo dizer que a criança não se planta uma árvore pela copa, mas pela raiz se faz depois da semente florescer. A copa se chega quando ela já está viçosa. Sejam bem-vindos a esta mocinha, esta moçoila, que hoje já tem 5 anos de idade, já formou sua primeira turma e está caminhando para o 6º ano. Está ainda no ensino fundamental, no ensino infantil, mas a gente brevemente chega ao ensino fundamental, médio e à cátedra, se Deus quiser. Sejam bem-vindos, muito obrigado em nome da mantenedoria da nossa escola, professor Roberto Morandeira Vilaverde e a nossa diretora, professora Marcela Morandeira Vilaverde, Eu estou um pouco emocionado, portanto, as palavras me faltam. Agradeço muito a presença dos senhores, de tão alto gabarito, e passo ao professor Luciano agora a palavra
que a ele competirá a leitura dos currículos, ou ao professor Roberto e a Gisele. Muito obrigado, boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou fazer a apresentação agora dos nossos palestrantes, depois eu vou franquear a palavra para o professor Luciano, para que ele venha compor a mesa também, tá? Então, eu também gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, inclusive dos nossos professores que estão acompanhando este momento também, os professores desta casa. E sem mais delongas, eu queria agradecer a presença do desembargador Dr. João Vilhena Nunes, né, que abordará o tema falência e recuperação à luz da jurisprudência do STJ. Farei agora a sua apresentação formal. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde junho de 1989, atualmente compõe a 17ª Câmara de Direito Privado e o 9º Grupo de Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É formado pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, é mestre, doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, é professor há 20 anos e, na atualidade, ministra aulas no Centro Universitário das Américas, na Escola Paulista da Magistratura, tendo atuação também como palestrante em diversas instituições. Tem obras e artigos jurídicos publicados, sendo que as últimas publicações consistem em participação em obras coletivas, comentários ao Código de Processo Civil, Perspectivas da Magistratura, segunda edição, editora Revista. Seja muito bem-vindo, doutor João. Farei agora a apresentação do professor Roberto Senise, doutor Roberto Senise. Quero agradecer também imensamente ter aceitado este nosso convite. O doutor Roberto abordará o tema função social da empresa e ineficácia e revogação falimentar. Farei agora a sua apresentação formal. Ele é livre docente, doutor em Direito Civil pela USP, Universidade de São Paulo, professor de Direito Internacional da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Civil e Direito Internacional da Universidade São Judas Tadeu, professor de Direito Civil e Direito do Consumidor das Faculdades Integradas Campos Sales, titular da cadeira da Academia Paulista de Direito, cofundador da Comunidade dos Juristas da Língua Portuguesa, aprovado nos concursos de professor titular de Direito Civil da USP, Universidade de São Paulo, graduado pela USP, professor emérito de Direito Civil das Faculdades Metropolitanas Unidas, foi coordenador do mestrado em Direito e Sociedade da Informação das Faculdades Metropolitanas Unidas, foi diretor do Núcleo de Ciências Jurídicas e Sociais das Faculdades Metropolitanas Unidas, foi coordenador da graduação em Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, pesquisador em Sociedade da Informação, Direito Digital, Democracia, Regulamentação das Tecnologias, Solidarismo e Função Social do Direito. Seja muito bem-vindo. Neste momento, eu convido o professor doutor Luciano de Almeida Pereira, sem o qual este evento não seria possível, para que componha a mesa e faça a apresentação informal dos nossos ilustres palestrantes. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer as gentis palavras que me foram dedicadas pelo professor Enos, pela professora Gisele, palavras as quais eu não desfruto de merecimento. Agradecer mais uma vez à faculdade e os mantenedores, professora Marcela, professor Roberto, por mais uma vez abraçarem a ideia, né, que foi da professora Gisele e do professor Gilberto, e agradecer. Antes de agradecer, eu gostaria só de dar um testemunho. Eu tenho o privilégio de ter amizade com essas duas pessoas altamente aquilatadas, antes de profissionais, seres humanos. O currículo deles é um currículo que inveja qualquer um, mas a pessoa que eles são sobrepõe a qualquer grau acadêmico que se pode ter. O professor João Vilhena, um amigo já de um bom tempo, podemos dividir o ambiente da sala dos professores, né? Ele aguentava aquelas galhofas, aquelas coisas que é coisa de garoto, né? E aguentava lá aquelas, uma pessoa tão séria e eu, menino lá, fazendo minhas brincadeiras. Ele gentilmente prefaciou um livro meu de ICMS, né? Já testemunhou algumas coisas, né? Algumas enrascadas que eu fiz, né? Com relacionamentos sentimentais, algumas coisas assim, né, professor? Foi
um grande amigo de longa data, enfim, grande amigo, eu não tenho adjetivo para dizer. O professor Senise é outro professor também, uma outra pessoa sensacional, de uma humildade. Imagina, eu querendo colocar na cabeça dele algumas teses, às vezes meio malucas, de direito tributário, conversando com direito civil, querendo convencê-lo de algo que não era possível, e ele com toda a paciência do mundo, não, e me ouvindo, né, às vezes alguns delírios teóricos meus, um amigo de almoço, né, professor, de almoço coreano, sobretudo, né, tive também o prazer de ladeá-lo na sala dos professores também, de uma outra instituição, a qual o professor João Vilhena também fez parte, né? Houve épocas em que nós três compomos o quadro de professor da mesma instituição, né? Muito embora eu já tinha dado aula antes do professor João Vilhena. Então, diante disso, eu gostaria de agradecer, não o convite, mas o pedido que eu fiz aos senhores, né? E dizer que eu estou muito feliz em poder reencontrá-los, não pessoalmente, infelizmente, em razão da pandemia, mas ainda que virtualmente. E tão logo isso acabe, nós vamos ali, que é tudo na região, vamos marcar esse almoço que é tradicional, né, coreano. E vamos lá. E muito obrigado. Eu devolvo a palavra para a professora Gisele para realmente tocar o que interessa, não as minhas palavras mal traçadas habituais. Obrigada, professor Luciano. Então, sem mais delongas, irei passar a palavra para o Dr. João Vilhena. Eu peço aos participantes que formulem as suas questões por meio do chat, que no momento oportuno, ao final das duas apresentações, nós iremos encaminhar para os palestrantes para que possam responder. Tem a palavra, Dr. João. Muito boa noite a todos. É uma satisfação muito grande participar desse evento. Certamente não importa aqui a juventude a que se referiu o professor mesmo, né, da faculdade. Então, o que nós queremos é justamente colaborar com quem está no caminho. A gente está nessa missão de professor exatamente para isso. Talvez a nossa missão seja muito mais esta, né? Participar em eventos daqueles que estão principiando, já caminhando bem e que querem contar com apoio, né? E se representa a minha presença aqui algum apoio, então, que bom, fico satisfeito de poder colaborar nesse evento. E feliz também porque foi um convite, como já todos perceberam, a abertura dos trabalhos, do professor Luciano. Só um amigo poderia declamar palavras no sentido que ele agora colocou a meu respeito. E vocês já coloquem bastante desconfiança sobre tudo que foi dito, porque trata-se de um amigo, portanto, está inebriado pela amizade para falar alguma coisa sobre isso. Eu cumprimento houve um travamento. Voltamos. Eu cumprimento o professor Enos, a Faculdade do Progresso, a professora Gisele, aqui também os contatos com a Paulo Gentil, agradeço o convite dele mais uma vez, e saúdo também um grande amigo que eu não sabia que ia aparecer ao lado dele, sabendo a hora que foi publicada, né, a imagem aqui da nossa noite, né, a chamadinha que foi feita, né, para o grupo, etc. E fiquei muito satisfeito, né, de poder dividir esta mesa com o Roberto Lisboa, que é um jurista que eu respeito, né, que é um professor que eu respeito, e que também tive a grande satisfação e oportunidade de trabalhar lado a lado, ainda que numa permanência curta, mas muito profunda, onde eu pude
experienciar, comprovar a capacidade do professor Roberto de angariar pessoas de grande responsabilidade, capacidade para ministrar aulas, sua coordenação. Ele levou a bons resultados naquela faculdade, quanto a permaneceu. Nem que eles estamos mais diretamente, pelo menos eu não tenho com ela, mas é sempre de grata lembrança, um período muito gostoso da nossa atividade. Muito bem, vamos começar, né? Logo aqui com nós temos algumas coisas para falar, como sempre, traiçoeiro, né? Vai falar, concluir alguma coisa que tenha sentido. E, bom, então eu tenho que falar da recuperação e falência, mas sobre a ótica da justiça do STJ, eu selecionei alguns advogados que vão me auxiliar na exposição. Eu vou expor, então, aos senhores uma coisa de ordem prática, para que possa realmente haver um aproveitamento das informações, né, que elas possam, então, servir guia, né, talvez, as soluções que nós precisem dar em problemas que normalmente surgem relacionados à matéria. Eu escolhi alguns temas pertinentes, com alguns políticos, para nós esmiuçarmos, esclarecermos melhor através dessa técnica. Então, eu começo falando de um resultado que é recente, não muito recente, mas é recente, foi no começo do ano, aproximadamente, onde o STJ enfrentou a questão que atormentava muitos daqueles que estavam em falência e recuperação. E é a seguinte: com a entrada em vigor do novo Código de Processo, os prazos contemplados em dias na lei de recuperação de falências, esses prazos, eles seriam contados em dias ou em dias corridos. A regra seria a do artigo 279 do CPC ou seria a regra do artigo 132 do Código Civil Nacional. Muito bom. Havia precedentemente a análise desse acordo, havia dissensão no meio doutrinário. Haviam aqueles que defendiam uma tese e outra, ou seja, deve aplicar com certeza o 219 do CPC. Não, devem ser em dias corridos, na forma do 132 do Código Civil. Havia realmente bastante dissenso, inclusive na jurisprudência, aliás, até mesmo do meu tribunal. Muito bom. O fato é que, no meu entender, corretamente, veio o STJ a dispor que, nesta situação, onde eu tenho que decidir, analisando prazos em dias desse microsistema da falência e recuperação, porque aqui, então, isso já é um componente importante para a resposta, mas nós estamos diante de um microsistema, e diante de microsistemas, nós devemos tomar o cuidado de respeitar esses microsistemas, sob pena de generalizá-los. Porque se é um microsistema, foi algo pensado, né, para uma certa finalidade.
não adianta nada, então, depois, ao longo do tempo, ir generalizando aquilo que era específico, sob pena de tornar-se, então, inútil a norma específica de tratamentos, né, concebidos para certas situações igualmente específicas. Para que seria, então? Para que todo esse trabalho de especificação, a gente poderia também tratar, do mesmo modo, a questão, né, do Código de Defesa do Consumidor, que foi outra polêmica igual, né, de aplicação, outro microsistema, e que só se resolveu com a alteração da lei. Né? Nesse caso, a lei determinando que os prazos lá do CDC seriam contados em dias úteis. Mas foi a lei que decidiu. Havia um dissenso doutrinário muito grande, de jurisprudência igualmente. E aqui não era diferente, na questão da falência também não era diferente. Mas o STJ veio, então, e decidiu o quê? Decidiu, olha, não se pode simplesmente, no âmbito da lei de falências, se aplicar o 219 do Código de Processo Civil para todos os prazos em dias. Nós precisamos fazer primeiro uma classificação desses prazos. Eu tenho que analisar primeiro, então, se o prazo é de natureza processual ou se ele é de natureza material. Evidentemente, se ele se classificar como processual, então podemos aplicar o 219 do Código de Processo Civil, até porque a própria Lei de Falências, artigo 189 da Lei de Falências, ela prevê o quê? Ela prevê a incidência subsidiária, não é, do Código de Processo Civil, muito embora o 189 ele não tenha sido modificado na sua redação, e ainda faça referência ao CPC de 1973. Vamos deixar isso de lado, porque o legislador brasileiro é muito bom, né? Se a gente exigir muito dele, é capaz dele ter um colapso e morrer na nossa frente. Então, é lógico, então isso devia ter sido corrigido, mas ninguém viu. Mas não importa, é CPC, tá bom? Pensa que lá está escrito CPC. O CPC aplica-se subsidiariamente, e aí a chave, de novo, no que couber, está lá no 189, no que couber. Então, não é em qualquer situação, é naquela situação que for cabível, que for adequada. Outro microsistema que também traz a necessidade desse sopesamento é a legislação trabalhista. Toda hora tem uma discussão a respeito disso, né? Ah, mas a CLT prevê uma coisa, e é um microsistema em relação à parte processual, evidentemente. Né? Mas por quê? Porque é idealizado para um processo do trabalho. Não é para qualquer processo, é para aquele lá. Então, às vezes, influencia. E a Justiça do Trabalho, muitas vezes, tem soluções processuais muito peculiares, efetivamente. Bom, continuando aqui na nossa, não é? Falência. Vou aplicar, então, o 219, observando, 219 do Código de Processo Civil, contagem de prazo em dias úteis, observando a regra do 189 da Lei de Falências, no que couber. Logo, classificando os prazos, não esquecer disso, não é? Classificando os prazos, prazo processual ou é prazo material? Bom, e aí, para a gente apimentar um pouco aqui o negócio, essa discussão toda, neste acórdão que eu estou comentando, ela veio baseada no quê? Bom, ela veio porque havia necessidade de fazer-se uma leitura do artigo 6º, do artigo 6º aqui da Lei de Falência, seu parágrafo 4º.
Porque o artigo 6º da Lei de Falência, ele fala da suspensão, né? Daquele stay period da falência, tá certo? O pessoal gosta aí, né, de um anglicismo, né? Na parte empresarial, né, é uma coisa, né? Nós, civilistas, gostamos muito do direito romano, e às vezes a gente abusa do latinório, mas, de outro lado, o pessoal gosta de um anglicismo que é uma beleza. Né? Nós estamos no Brasil, gente. Né? É período de suspensão e pronto. Né? Mas, enfim, stay period, ok? Tá, então, está lá mencionado, aliás, tá até alguns acordos do STJ mencionam esse anglicismo. Mas vai lá. Aí nós temos, então, o artigo 6º, o parágrafo 4º, e diz lá o parágrafo 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 dias. É em dias úteis ou é em dias corridos estes 180? É isso que precisava se decidir aqui. Eu já dei as coordenadas para vocês, não é? Aí todo mundo deve estar pensando alguma coisa. E eu espero que vocês tenham pensado que, professor, neste caso, o prazo é material. E por que é material? Ora, porque é o prazo da suspensão, gente. Suspensão que diz respeito à exigência dos créditos. Não é um prazo de ordem processual. É um prazo de ordem material, porque afeta, inclusive, o exercício do direito de crédito. Que não é uma disposição, portanto, que seja de ordem processual, porque não trata de nada relativo ao processo em si. É claro, se a gente falar aqui de algum prazo de defesa, de manifestação, que seja em dias, e, portanto, dentro do desdobramento do processo, aí eu vou aplicar a regra do 219 para a contagem. Mas prazos que sejam de ordem material, como este do parágrafo 4º do artigo 6º, não há motivo algum. Eu vou contar em dias corridos, eu vou aplicar a regra do 132. Essa é a regra correta. Porque, senão, aquilo que foi imaginado pelo legislador, olha, 180 dias é um bom tempo para permanecer essa suspensão que estamos tratando agora. Imagina se isso fosse para dias úteis. O desequilíbrio, não é? Porque aumentaria sobremaneira aqui o prazo. Que não é uma coisa imaginada de modo algum pelo legislador, não é? Até porque não é um prazo, né, processual e, portanto, a incidência do 219, nesse caso, combinando com o 189 da Lei de Falências, não é adequado, não cabe. Aqui não cabe. Aliás, eu marquei outras hipóteses também para vocês, eventualmente, já deixarem apontado, né? A lei também, no artigo 53, diz lá, o plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão. Os 60 dias aqui é para a elaboração de um plano de recuperação, que acontece fora, não é, de juízo, é uma coisa que envolve outras atividades, e o prazo foi elaborado para isto. E não se quer nem que seja menos, evidentemente, e aqui nem que seja muito mais. Por quê? Porque o processo tem uma dinâmica já estabelecida de tempo para ter a sua razoável duração. Então, essas interpretações que acabam aplicando qualquer regra em qualquer lugar, genérica, tirando específica, acaba o quê? Acaba violando o devido processo legal, inclusive. Por quê? Porque nós temos uma regra. E essa regra não pode ser simplesmente alterada sem norma expressa, apenas por interpretação. Não é cabível. Ou pelo menos entendo que não seja. Não é?
Então, o artigo 53 aqui é outro caso em que não se aplicará o 219, tá certo? E, finalmente, aí mais um prazo aqui que me ocorreu mencionar como exemplo, o 99, inciso 2 da lei, ele diz lá, fixará o termo legal da falência. Termo legal da falência, sem poder retroagi-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência. Imagina se contasse em dias úteis esse negócio aí. Para onde que ia parar isso? Porque aí é retroagir. Já pensou a coisa inusitada que seria isso? Já pensaram? É uma curiosidade. A gente começa a pensar nisso, né? Começa a achar umas coisas aqui. E aí que você vê que acontece, né? Umas situações sempre novas e que levam você a ter que se posicionar, né? Coçar a cabeça para ver o que é certo, o que não é certo, né? Que às vezes a pessoa fala umas coisas para você, você fica pensando, pô, mas será que eu estou errado, né? Eu desaprendi alguma coisa, você tem que estudar tudo de novo para ver o que está acontecendo. Mas é assim, é bom. E, aliás, o direito é bom por causa disso, ele provoca. Mesmo eu, que tenho aí 31 anos esse ano de magistratura, toda hora surge caso que a gente precisa pensar, refletir. Né? Isso é muito bom. Pelo menos é o que nos estimula, né, a continuar trabalhando, né, essas novidades, essas coisas que são provocativas. Enfim, então, esta foi a solução dada neste caso. Não é? Então, já sabemos, nesse caso aqui, se eu for enfrentar alguma situação que envolva a temática que eu acabei de comentar, não é? A solução adequada que deu o STJ à questão, eu acho que está corretíssima, é isso mesmo. Não é? Vamos aplicar o 200 do CPC apenas naquilo que couber e for adequado e não violar o microsistema o microsistema da Lei de Recuperação e Falência, ok? Depois, o Luciano me cobre, eu tenho aqui os acórdãos todos, né? Eu vou comentar, não vou ficar falando números, etc., para não perder tempo com isso, mas depois você me cobra, eu vou mandar todos os acórdãos comentados, né, que eu usei para os meus comentários, depois eu mando para vocês poderem, né, ter acesso. O professor Luciano passa para os alunos aí, por favor, tá bom? Bom, outra questão que eu entendi interessante comentar diz respeito à competência, né? Competência. E aí, tratando-se de competência, como é que eu sei onde eu vou pedir falência? Se eu quiser pedir a falência, qual é o juízo que eu devo me dirigir e pedir a falência? Eu posso pedir a falência em qualquer lugar? Isso imaginando, né, de empresas que tenham não só uma representação, está espalhado por aí. Onde é que eu peço a falência? Essa é uma questão. Muita gente se confunde com isso. Aliás, existe uma questão aqui primordial, que é identificar, aliás, o que é principal estabelecimento. E sabe por que é difícil essa questão? Porque a lei não diz o que é principal estabelecimento. Não tem nenhum artigo na lei que fala, olha, principal estabelecimento não tem. Então, o conceito de principal estabelecimento, na verdade, entre nós, ele é doutrinário. Ele é doutrinário. E, seguindo esta orientação doutrinária, nós temos que o local, então, que se confunde aí na expressão principal estabelecimento, é aquele em que a sociedade empresária mantenha as suas principais atividades. Onde ela tenha o quê? Onde ela tenha
a sua capacidade decisória, ou seja, a sua diretoria, é aquela sede da sociedade empresária de onde saem as ordens. Quem manda? É este o principal estabelecimento que você deve procurar e lá requerer a falência. E por que esse cuidado, professor, com a competência? Nossa, se tiver alguma coisa errada... Bom, se tiver errado, está tudo errado, porque competência em matéria de falência é fundamental. Até porque nós estamos lidando aqui, quando a gente fala de competência ligada à falência, a gente fala de competência de ordem absoluta. É competência absoluta, competência funcional. Não pode, de jeito nenhum, propor em outro canto, sob pena de nulidade absoluta. Tá, fica tudo comprometido. Então, não é um errinho, não dá para aproveitar, fica tudo prejudicado. Então, tem que prestar atenção. Bom, mas é só prestar atenção nisso que eu acabei de falar, não é? É só procurar a sede, mas a sede assim compreendida. Na verdade, aquela onde haja a diretoria, o cérebro da sociedade empresária, de onde saem as ordens de comando da sociedade empresária. É aí que está o local onde você vai propor a sua falência. E, nesse sentido, tem decidido o STJ, tá certo? Outra questão aqui muito importante, que eu não posso deixar de comentar, diz respeito aos coobrigados. Coobrigados. Artigo 49 da lei de falência, quando ela está falando de recuperação judicial, ela diz lá: estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. E parágrafo 1º. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Duas coisas importantíssimas aqui relativas a isto que eu quero comentar. Bom, primeiramente, a questão do coobrigado. Bom, coobrigado, então, sei lá, imagina aí um avalista. Se de qualquer obrigação da sociedade empresária houver um avalista, mesmo que haja a falência decretada, haja o deferimento da recuperação judicial, não haverá a exclusão da responsabilidade dos coobrigados, do avalista. Sei lá, quem se encaixar nesse conceito. Não para, não suspende. Ao contrário, continua tudo igual. Então, por exemplo, se havia uma execução onde a falida era coexecutada, por exemplo, ela não poderá ser mais objeto da execução, porque suspende tudo contra ela, inclusive se fosse somente ela, essa execução seria extinta, no caso, não é porque o crédito só pode ser aí reclamado aonde? No juízo universal da falência. Não tem jeito. Mas se fosse só a falida, a execução, inclusive, acabaria. Agora, se tiver outro coexecutado, vai continuar contra o coexecutado coobrigado. Estou dando um exemplo aqui, o avalista. Vai contra ele. Não para, não. Então, isso é importante verificar. E tem jurisprudência já muito clara do STJ reconhecendo esta situação, mas eu estou falando disso por quê? Porque justamente na parte do Tribunal de Justiça que eu participo, na 17ª Câmara de Direito Privado, nós julgamos o quê? Diversas causas de execução. Não é? E o que aparece? Aparecem coobrigados querendo defender o quê? Olha, mas olha só, eu sou só coobrigado, eu sou um garantidor, eu sou um fiador, tem que parar tudo porque... Amigo, não dá. A regra não é esta. Tá? A regra é outra. A regra é esta, bem clara, do 49, parágrafo 1º. Então, não tem jeito, não tem jeito. Vai se sujeitar, vai ter que
vai ter que pagar a dívida. Não tem como se safar, tá certo? Muito bem. Então, essa é outra questão. Bom, a segunda coisa importante aqui do artigo 6º, e eu acho que eu já vou... Nossa, meu tempo já foi, mas eu vou concluir, então, aqui esse aqui, porque é muito importante, depois eu deixo, eventualmente, para falar de outros assuntos em outro momento. O caput, né? O caput do 49, ele fala que haverá uma suspensão, mas não com relação a créditos ilíquidos. Olha só, créditos ilíquidos não. Então, esta regrinha, né, do artigo 6º, ela está ligada a uma outra mais adiante na lei de falências, que é o artigo 76. E lá no 7.6 da lei diz o seguinte: o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei e tal. Bom, então, assim, suspende todas as execuções, exceto as fiscais. As fiscais continuam. Entretanto, quando eu falar de créditos ilíquidos, as ações continuam nos juízos competentes, cíveis comuns, na trabalhista, na cível que trate de crédito tributário, conforme o código, né, judiciário local. Aqui em São Paulo nós temos as varas, né, especiais da Fazenda. Então, se tiver vara da Fazenda, é na vara da Fazenda. Ok? Então, é lá que vai começar, isso vai, né, tramitar lá. Isso enquanto houver crédito ilíquido, ou seja, não é líquido. Porque se for líquido e já houver, então, o crédito constituído, o que você faz? Você vai se habilitar na falência. Aí não pode mais execução. A execução, não. Mas a ação para a constituição do crédito, é lógico que pode. Não está suspenso isto. E esse o entendimento que se deve ter desse dispositivo, não é? Desse dispositivo. E aí eu termino falando apenas o seguinte, né? Justamente, não é, numa situação como esta, né? Por exemplo, se eu tivesse um crédito trabalhista, eu tenho um crédito trabalhista, situação rapidinha, me desculpem. Eu tenho crédito trabalhista da seguinte forma: eu era empregado da sociedade empresária. Eu trabalhei nela até 2016. A recuperação dessa empresa, ela foi pedida em 2014 e concedida. Posteriormente à minha demissão, então, eu acabo ajuizando uma demanda trabalhista e eu acabo fazendo um acordo uns anos depois. Vamos supor que eu fiz no ano de 2018. Aí, fiz o acordo, o que eu quero? Eu quero receber, não é? Será que pode? Porque, como é que fica? Esse crédito, aliás, ele é alcançado pelo que está aqui na suspensão que a gente está conversando, do 49, ou não alcançado uma vez que o crédito trabalhista acabou sendo eventualmente constituído pelo acordo na ação judicial? Esta é uma boa questão aí, não é? Bom, mas a gente resolve do seguinte jeito, gente. Percebam o seguinte, que é importantíssimo. Crédito trabalhista. Quando você entra com uma ação trabalhista, você vai fazer uma reclamação na Justiça do Trabalho, o que você pede? Você pede lá uma indenização. Logo, o seu crédito ele é pré-existente. Ele já existe. Ele não vem a se constituir na sentença do juiz na ação judicial. Aliás, a sentença na ação trabalhista não tem natureza constitutiva.
ela tem natureza declaratória. E se ela é declaratória, ela declara historicamente a existência de um crédito que já existia quando você era empregado da empresa. Logo, a suspensão se aplica ao seu crédito. Né? É isso. Né? Então, cuidado com esse negócio também. Né? Outro acordo interessante do STJ que analisou essa questão e equacionou adequadamente, desse jeito que eu estou falando. Né? Ou seja, olha, se for lógico, crédito que fosse mesmo posterior, vamos supor que alguém prestasse um serviço para a falida. Prestou um serviço para a falida, vai pagar o serviço, é uma coisa feita para manutenção da falida. É um crédito que a gente chama de extraconcursal. E aí vai receber, e pode até executar para receber, contra a massa. Mas créditos antecedentes, todos os antecedentes ficam vinculados, quer à recuperação, quer à falência. Não tem jeito de escapar, não é, dessa situação. Tá certo? Então, nem mesmo o crédito trabalhista escapa. Tá certo? E o crédito trabalhista, ele é constituído não pela sentença. Ele já existe, ele apenas ele é proclamado pela sentença, é uma declaração. Ok? Bom, eu vou parar por aqui, depois eu espero alguns questionamentos, talvez eu possa falar de outra coisa, mas o meu tempo já acabou, obrigado, e é isso, gente. Muito obrigada, doutor João, mas se o senhor quiser, né, o professor Roberto também estava, né, falando que pode continuar, se tiver mais coisas para falar, pode ficar à vontade. Não, mas vamos seguir, depois se sobrar tempo, ao final a gente volta falando alguma coisinha. Tá ótimo. Então, eu passo a palavra agora ao doutor Roberto Senid. Seu microfone. Isso, precisa liberar o microfone. Aí. Uma boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer muitíssimo ao convite que me foi formulado pelo professor Luciano, pela professora Gisele, e agradecer muitíssimo a hospitalidade que está sendo dada, tanto a mim quanto ao meu querido amigo, professor João Batista Vilhena, grande desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo coordenador do curso, professor Enos Florentino, que tão gentilmente nos acolhe nesta data. Nós estamos todos submetidos, nesse período de pandemia, a um circuito diferente de vida, né? E também é uma honra também estar aqui com a presença do professor Roberto, que está também acompanhando aos trabalhos e compondo esta mesa virtual, vamos assim chamar dessa maneira. Quão bom seria se estivéssemos todos juntos. O calor humano realmente faz muita falta e acaba gerando um certo aspecto de pretensa virtualização e desumanização, mas que nós possamos manter a humanidade que temos ainda em nós e que Deus sempre esteja conosco, superando em breve toda essa situação. Faço isso, professor Enos, faço realmente toda a consideração de um dia conhecer a Faculdade Progresso, que já está, então, concluindo a sua turma, né? E para nós será uma honra estarmos aí. O professor Luciano e o professor João Batista já me denunciaram quanto a alguns antecedentes históricos da nossa amizade, né? E, como vocês podem perceber, a pessoa mais idosa de nós três é o professor Luciano, indiscutivelmente por sua vasta barba e pelo seu bigode mustache, típico de um cidadão francês ou de um lusófono, né, professor João Batista? Não é verdade? Bem, mas eu vou rapidamente apenas tecer algumas brevíssimas considerações sobre o tema que me foi proposto, e é muito difícil falar depois da didática e da extrema direção dada pelo professor João Batista Vilhena. E eu já o conhecia dos trabalhos acadêmicos dele, dos trabalhos profissionais dele, e, mais uma vez, eu acabei me utilizando desses momentos para aprender quanto às suas observações a respeito do direito falimentar. Por isso que, inclusive, falei para a professora Gisele que ele poderia até se seguir, não haveria problema nenhum.
Mas eu gostaria de enfatizar o tema em torno justamente daquilo que ele está sendo proposto, sem pretender exaurir, obviamente, o conteúdo dele, que seria muito mais amplo do que isso. O tema é função social da empresa e a questão da ineficácia e da ação revogatória falimentar. Na verdade, seria um tema que podemos até fazer 2 livros de mais de 200 páginas e compreenderíamos várias questões pendentes sobre o assunto. Mas a ideia a ser passada por mim nessa noite, eu espero que seja útil de alguma forma, é, em primeiro lugar, lembrar que a sociedade contemporânea, que é a sociedade pós-industrial em que vivemos, cada vez mais reconhece essa solidariedade no sentido de reciprocidade nas relações sociais e, por conseguinte, nas relações jurídicas. E é justamente por isso que o direito brasileiro, inspirado no modelo francês do século XIX, trouxe em sua Constituição Federal e também em seu Código Civil a ideia da chamada função social do direito. A função social do direito, ela já existiria pela simples ideia de direito, como conjunto de valores, princípios e normas destinados a regular as relações sociais, portanto, as relações na coletividade de maneira geral. Mas ela precisou ser enaltecida justamente na busca do reequilíbrio socioeconômico e cultural, por conta das transformações sociais que tivemos com a Revolução Industrial. E a partir da década de 50, por conta da Revolução Pós-Industrial, que é a chamada Revolução Tecnológica, que entrou nas nossas casas com grande força, em especial a partir da década de 1990. Feitas essas considerações, houve, por assim dizer, um fortalecimento, um revival da teoria da função social do direito, que é uma teoria solidarista do século XIX, que tem como grande arquiteto do direito o francês Léon Deguy, professor de Direito Constitucional da Universidade de Paris, da Universidade de Montpellier, na França. E vários solidaristas fora do direito, na área da sociologia, das ciências políticas, da economia e também na área do direito, acabaram se notabilizando. Um deles é um grande civilista francês que inspirou vários autores que certamente você conhece, como Silvio Rodrigues, como Washington de Barros. Eu estou me referindo a René de Moghe. René de Moghe é solidarista e ele se diz solidarista em sua grande obra, que é o Tratado de Direito das Obrigações. Ressaltar a função social do direito é importante quando falamos também em função social da empresa. Não apenas por um certo diletantismo, uma certa retórica de caráter talvez mais humanizador, mas porque a nossa Constituição Federal e a nossa Lei de Recuperação Falimentar expressamente se refere a esse tema. A Constituição Federal estabelece que a empresa tem uma função social em seu artigo 170, quando, entre os princípios gerais da ordem econômica, destaca a livre iniciativa, buscando uma harmonização com a função do trabalho. Isso está no caput do artigo 170 da Constituição. E um pouco mais abaixo, em seus 9 incisos, o texto constitucional ele acaba lembrando da função social que a empresa tem, não apenas, obviamente, quanto àquilo que é meritório e que faz parte do grande objetivo dela, que é a captação de lucros, que isso seria uma função privada, mas quanto à repercussão das suas atividades empresariais sobre os chamados segmentos dos direitos sociais. E o artigo 170 destaca isso ao trabalhar com os direitos trabalhistas no caput, com os direitos dos consumidores no inciso 5º e com a proteção contra danos ambientais e a atividade proativa da empresa para se evitar danos ambientais em 2 incisos que estão no próprio artigo 170. Mas existe um aspecto extremamente grande e peculiar que envolve a situação da empresa, que é o aspecto do desequilíbrio da sua subsistência, do desequilíbrio da sua atividade econômica, e que pode levar, infelizmente, à necessidade da chamada recuperação falimentar.
evitando-se, sobretudo, a falência, que era a grande alternativa que existia na legislação anterior, antes de 2005, onde bastava o princípio da impuntualidade para ser aplicado, para que o judiciário, então, pudesse decretar a falência da empresa. A legislação de 2005, ela é altamente renovadora e constitui um microsistema jurídico, como muito bem o professor João Batista Vilhena lembrou aqui para nós nesta noite, ao destacar que há um conjunto de valores, princípios e regras que são próprios à recuperação judicial e à falência em si. Mas esses microsistemas, como esta lei, como o Código de Defesa do Consumidor, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras legislações, têm que necessariamente se harmonizar com o texto constitucional. E o artigo 47 da Lei de Recuperação Falimentar se harmoniza com o texto constitucional, quando ele fala expressamente que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, isto é, a sua livre iniciativa, o emprego dos trabalhadores, voltamos aos 170 caput da Constituição, e os interesses dos credores, porque isso diz respeito a terceiros envolvidos, então há interesses sociais com relação aos créditos que não foram pagos, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O que o artigo 47, então, nos traz é, por assim dizer, uma ligação perfeita com o texto constitucional no seu artigo 170, ao lembrar que a recuperação judicial ela serve para promover a função social da empresa, ao lembrar que a função social da empresa diz respeito ao equilíbrio das relações do empresário, que tem direito ao seu lucro, obviamente, ninguém nega isso, contemporânea, onde podemos imaginar Nós estamos tendo algum probleminha de conexão, né? Vamos aguardar um minutinho, que provavelmente ela logo se restabelece. Eu acho que o professor caiu, né, professora Gisele? Eu acho que a gente pode aproveitar para ter uma pergunta no chat. Eu acho que nós poderíamos colocar a pergunta no chat para aproveitar o tempo. O que a senhora acha? Pode ser? João, né, ele teria uma coisa para complementar também, né, professor? Tem o professor João, gostaria de falar? Ótimo, professor. Então, só libera o microfone do senhor, que eu acho que está bloqueado. Muito bem, Isso, então, por favor, com a palavra. O problema técnico, vamos preencher o tempo, que é tão curto, Ótimo. né? E Ótimo. eu volto a falar, e até o Celis estava falando alguma coisa sobre, então a gente também já vai falar de um assunto correlato. Estava falando da manutenção das atividades da empresa, as atividades empresárias, não é? Houve uma mudança de paradigma, na verdade, não é? Então, você tem a época, né, do decreto 7661, né, que foi um bom período, não é? Praticamente 50 anos de vigência da lei, e agora, então, uma nova legislação que tem 15 anos, né, de existência,
que é a Lei 11.101 de 2005. Mas é uma grande mudança de paradigma, porque no decreto-lei, o que se buscava mesmo era o pagamento do credor. É só isso. Não se tinha essa consciência que vem aqui, não é, bem esculpida no artigo 47 da lei falimentar. Ou seja, esse intuito de colaboração, de ensejar um instrumento como a recuperação de empresa, para justamente não permitir que a sociedade empresária deixe de atender o quê? O seu escopo. Qual é o escopo maior? É a sua utilidade social. Ninguém quer que a empresa feche. É lógico que tudo tem limite. Talvez a gente precisasse repensar várias coisas no mercado, uma série de coisas. Porém, ninguém quer que a empresa feche. As empresas precisam funcionar, porque através delas nós temos produção, que é importante economicamente para o país, nós temos oportunidade de emprego, que é importantíssimo para toda a sociedade. Ou seja, é isso que se quer. Ou seja, nós queremos uma norma que venha ensejar a possibilidade de alguém que passa por um momento de dificuldade, e aí é lógico, né? Todo esse esquema visto e previsto na lei é pensando em quem? Nos bons empresários, naqueles que realmente não é, erraram estrategicamente, não é, tomaram uma decisão ruim de cunho administrativo na hora de gerenciar o negócio, perdeu a mão, tá certo? E aí você possibilita o resgate de tudo isso. E esta é a ideia do artigo. E nessa situação de manutenção de atividade, então, se a gente pegar o 49, parágrafo 3º, a gente vai verificar o seguinte: tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias ou de proprietário em contrato de venda e com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial. A lei está dizendo claramente, não se submete. Acontece que, no âmbito também do STJ, e eu vou concluir aqui para voltar ao Senise aqui, por favor, no âmbito do STJ, exatamente, a gente tem decisão que vai, tratando de recuperação, vai dizer o seguinte: olha, não importa que a lei diga aqui que não se aplica, não é, ao credor que tem a garantia específica que está aqui no parágrafo 3º, que é a propriedade fiduciária, não importa que seja essa garantia, muito embora o crédito não se submeta à recuperação, não poderá a pessoa do credor, proprietário, retirar do âmbito da sociedade empresária o bem que é objeto do negócio jurídico que está garantido por alienação fiduciária, exatamente para que cumpra o quê? Função social. Está pensando nisso. Não é? É nisso que está pensando. E por isso que a regra é protetiva e está nesse sentido e precisa ser entendida tal como o STJ tem entendido. O STJ tem amparado essa ideia. Não é? Então, isso é muito importante. Se ele segue aí que eu entrei só para falar, você estava falando mais ou menos disso aí, meu amigo. Vai, segue aí. Vai, chumbo é seu. Vai lá. Que é isso, muito obrigado aí pela gentileza sua, meu caríssimo amigo. Caiu aqui a conexão e eu fiquei bastante perdido, né? Vai firme. Bem, mas nós estamos falando sobre justamente essa questão da chamada função social, né? E a jurisprudência brasileira,
como já enfatizou inclusive o professor João Batista Vilhena, vem trabalhando justamente com esta questão do alcance do chamado crédito falimentar e também com a questão de como se mensurar o postulado do artigo 47 da Lei de Recuperação Falimentar, que eu mencionei há pouco, antes de cair a conexão aqui. Eu peço desculpas, inclusive, a vocês todos que estão gastando seu tempo e me ouvindo, né? E o STJ ele adota para a interpretação dos casos concretos não apenas a ideia da função social da empresa, mas também adota esta ideia do artigo 47 da Lei de Recuperação Falimentar, juntamente com o princípio constitucional da proporcionalidade, inclusive dentro da ideia de que é necessário que se verifique no caso concreto a adequação da medida restritiva e a necessidade dessa restrição para se garantir a efetividade do direito tutelado. E se há, então, um equilíbrio entre essa restrição e a realização dos fins buscados pela lei, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Então, a função social da empresa não se trata de uma questão vazia de conteúdo, mas, pelo contrário, trata-se de uma questão daquelas chamadas cláusulas de conceito jurídico indeterminado, cujo conteúdo é justamente dado pelo juiz ao interpretar o caso concreto. E isto é muito importante porque esta é a grande inovação que o artigo 47 traz, com supedâneo constitucional, para questões que envolvam a apreciação, inclusive que digam respeito à chamada ineficácia dos atos e negócios jurídicos quanto à massa falida. Falo isso porque, numa oportunidade em que tive a honra de participar de uma obra em coautoria do nosso queridíssimo professor Milton De Luca e do professor Adalberto Simão Filho, um grande amigo de longa data, sobre o comentário à Lei das Falências, houve justamente para mim o encargo de analisar essa questão da ineficácia. E, à época, não tínhamos uma jurisprudência tão avançada do STJ, obviamente, e nem do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque esta obra foi feita tão logo a Lei de Falências acabou sendo promulgada. Mas é interessante notar que o princípio da proporcionalidade tem sido utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para dar conteúdo à chamada função social da empresa, inclusive no que diz respeito à ideia da ineficácia. E apenas gostaria de lembrar, para finalizar, em virtude do horário avançado, já deu para perceber que a matéria seria amplíssima e gastaremos muito tempo para trabalhar com esses temas. Os temas que o professor João colocou são temas que demandam uma reflexão muito maior ainda. Ele fez de tudo para, em pouco espaço de tempo, falar alguma coisa e falou com extensa sabedoria, né? E ele deu uma super produtividade ao tempo que teve. E aqui também, com relação à ineficácia, nós temos uma questão muito complexa que envolve a ineficácia, que não é apenas, portanto, se distinguir a ineficácia falimentar da ineficácia civil quanto aos efeitos temporais ou aos efeitos objetivos. E aqui eu abro um parênteses para você que eventualmente derrapa um pouco nessa matéria. A questão toda é a seguinte: quando falamos em questões sociais da empresa, estamos nos referindo não apenas aos efeitos que a atividade empresarial causa perante terceiros, mas também aos efeitos que, eventualmente, para prejudicar terceiros. E aí entra o chamado Instituto dos Vícios Sociais do Direito Civil. Só que no direito civil, a diferença de anulação e nulidade do ato e negócio jurídico, que todos nós estudamos no primeiro ano da faculdade, é uma. E essa diferença que existe entre nulidade e anulação de atos e negócios jurídicos também não se confunde com a ideia de ineficácia falimentar.
Tanto é assim que poderíamos dizer, a grosso modo, em sentido lato, que a invalidade e a ineficácia do direito civil, quando diz respeito a vícios sociais, ela diz respeito à retirada de efeitos dos atos no tempo. E é justamente por isso que o juiz tem, na sentença, condições de dar um provimento jurisdicional, dando a essa sentença eficácia ex tunc, retirando todos os efeitos completamente de todos os atos e negócios praticados desde a realização do primeiro ato, então retornam as partes ao status quo ante, ou da chamada eficácia ex nunc da sentença, aonde a sentença passará a ter os seus efeitos a partir da constituição da relação processual válida, o que se dá na data da citação. Percebam vocês que, enquanto o direito civil trabalha com efeitos de retroatividade, o direito falimentar, quando trabalha com a ineficácia e quando trabalha quanto à chamada ação revocatória ou revogatória, trabalha com efeitos sobre o ato. Então, a constatação é objetiva, não é temporal. E justamente nessa constatação objetiva é que os tribunais têm se debatido quanto à chamada ineficácia objetiva, que nos termos da lei falimentar se destina para Esta noite ela está um pouco atípica, né? A conexão está bem ruim mesmo em vários locais. Vamos aguardar um minutinho, se o professor João quiser complementar. Vou aproveitando os espaços aqui para a gente não ficar. Fique à vontade, a gente agradece. Outra coisa que eu tinha pensado aqui em comentar é a questão dos atos executivos, né? Atos executivos, eu também quase estou travando aqui. Atos executivos, então, praticados por outros juízos, enquanto há falência e recuperação. Como isso é possível? Há essa possibilidade, a lei permite, como fica, né? Por exemplo, uma situação bem ocorrente na prática é a seguinte: como a lei, a gente já falou disso, a lei permite que haja a continuidade de processos que tratem de quantias ilíquidas, né? Continue para sua liquidação, para sua apuração, para sua constituição. Então, no juízo trabalhista, no juízo fiscal, existe essa continuidade. E aí, lógico que, existindo isto, podem surgir situações que ensejam o quê? Que ensejam a interferência do juiz, daquele juízo da ação trabalhista ou da ação no juízo fiscal, e aí afeta o patrimônio da falida. Vai haver uma constrição judicial ou vai haver uma restrição qualquer com relação a valores depositados. Então, numa causa trabalhista, não é incomum que haja o seguinte: por exemplo, há uma condenação e há um recurso. Só que para interpor recurso na Justiça do Trabalho, a gente sabe, a regra do artigo 899, parágrafo 1º da CLT, ela obriga que haja o quê? Que haja um depósito. Um depósito, né, para poder recorrer à instância superior. Isso é comum, está lá na lei. Muito bem. Aí há o depósito. Só que daí a empresa falida, reclamada, vai à falência, entra em recuperação. O que eu posso fazer com este valor depositado? E aí começa a bagunça, porque, lógico, os juízes da Justiça do Trabalho entendem o quê? Pega esse dinheiro e paga o trabalhador, né? Paga o reclamante. Não pode. Não é possível fazer isso. Esse valor, ele
está sujeito ao controle do juízo universal da falência. A partir da decretação da falência, da recuperação, esse valor é quantia que deve ser utilizada eventualmente para a manutenção da sociedade falida. Não é? Então, há todo um esquema da lei, não é? Para ficar na tônica do professor Roberto, há todo um esquema na lei para que haja uma estrutura para que essa sociedade empresária ela possa continuar. Até nesse detalhe, a lei realmente influencia. E a jurisprudência do STJ tem sido nesse sentido. Olha, não mexa no dinheiro o juiz do processo trabalhista. Esse dinheiro, eventualmente, vai migrar para os autos da falência e lá ser utilizado para um fim comum, que aproveite a todos os credores, e não só a um grupo de credores. Tá certo? Vamos lá. De novo aí, Roberto. Passo a palavra para você de novo. Bem, eu acho melhor terminarmos por aqui, porque eu tenho medo de cair de novo. Né? Mas eu agradeço muitíssimo a oportunidade que me foi dada. Na verdade, o que eu esperava era justamente passar essas mensagens. A primeira, sintonizar a função social da empresa à luz da Constituição e demonstrar a existência dela dentro da Lei de Recuperação Falimentar. E, em segundo lugar, demonstrar que a função social da empresa ela deve ser analisada, no caso concreto, segundo o princípio da proporcionalidade, que é o que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. E, em terceiro lugar, que a questão da ineficácia, que é da ineficácia objetiva, apenas para certos e determinados atos e negócios, também diz respeito a esse tipo de interpretação no caso concreto. Então, eu termino por aqui a minha intervenção, peço enormes desculpas por conta dos atropelos que eu tive aqui com a internet hoje. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando através do celular, para que vocês possam me escutar. Então, nem sei se vocês estão escutando com algum eco ou não, eu acabei apelando para o celular. Tá bem? Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigada, professor Roberto, muito obrigada, professor João, pela generosidade de vocês, né, em compartilhar tanto conhecimento, tão complexo, mas passado de uma forma tão clara, né, a gente só tem a agradecer, professor Roberto, que coisa linda, né, ver essa parceria de vocês, quando o professor Luciano comentou de quem poderia estar aqui neste momento com a gente, né, ele realmente não diminuiu em nada as pessoas que vocês são, né, tanto como profissionais como pessoas. Eu fico imensamente grata neste momento. Nós vemos no chat muitas pessoas agradecendo, se manifestando. Também gostaria de pedir para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube que possam colocar o seu nome lá para que nós possamos registrar a presença, além do registro que foi feito por meio do formulário. Tem outros que estão acessando de forma livre, né, então, para que nós possamos certificá-los posteriormente. Então, eu vi aqui, algumas pessoas provavelmente vocês conhecem, o Leandro Marques, né, me parece que foi aluno do professor João e também do professor Luciano, está, assim, agradecendo aqui a oportunidade de estar poder assistindo com a gente. A Ana Carla Vastag, né, ela mandou uma mensagem, parabéns pelo evento, 2 queridos amigos, Vilhena e Senise, um abraço grande a ambos, parabéns à subseção de Guarulhos, OAB Jabaquara. Aniversário da Ana hoje, hein? Parabéns! Oh, parabéns, Ana! Que honra, né, estar nos prestigiando neste momento. O Everson Tobaruela também mandou boa noite a todos, grandes amigos, professor Senise e professor Vilhena. Nós temos uma questão, professor doutor João. O André Pereira, ele é nosso professor aqui da instituição, e ele pede para que, por favor, o senhor, se o senhor entende compatível a aplicação dos artigos 190 e 191, negócio jurídico processual e calendarização do CPC ao processo falimentar regulado em lei especial. Bom,
é aquilo que eu acho que comentei, não é? Tudo que for compatível com a lei, não é? A gente até pode pensar em usar que o 189 da lei de falência, né, ele autoriza a utilização subsidiária. Então, essa previsão, ou essas previsões mencionadas do CPC, que são ainda quase que insipidamente, né, utilizadas, foram criadas, são coisas boas, mas a gente tem que se acostumar a usá-las, né, primeiramente. Né? E se a gente conseguir mesmo equacionar, né, a marcha do processo prevista nesse microsistema da lei de falências, com aquilo que se projeta possível, né, essas composições. Veja que falar em composição e processo falimentar e recuperação não é uma novidade, porque é um procedimento que já requer esses entendimentos, né? Aliás, macro entendimentos, não é? Porque a falência mesma é uma execução, não é? Coletiva. É uma execução coletiva. E, portanto, nós temos vários litisconsortes. Não? E talvez seja até mais fácil, então, talvez, já que aqui os propósitos são mais ou menos harmoniosos, né, num sentido, porque nós não temos um antagonismo. Né? Na ação judicial comum, nós temos um antagonismo, autor e réu. No caso da falência, não existe isso, né? Porque uma vez decretada a falência, o que nós temos são credores que vão, né, se habilitar e aquilo tudo vai ser gerido no interesse, agora, não só de credores, mas também, né, de tudo aquilo que envolve hoje o direito empresarial, né, aí o direito falencial e recuperacional. Mas, enfim, objetivamente, é possível? Não afasto a hipótese, é possível, só que sempre com a ressalva, né? Desde que se respeite aquilo que a lei pretenda, não é? Realizar naquilo que as partes venham a pressupor que se aplicaria, por exemplo, um agendamento, não é? Alguma coisa daquilo que realmente permite o artigo 191 do CPC hoje. Muito obrigada. Professor Roberto, tem uma outra questão aqui, o Leandro Marques. Não, ele pergunta, perdão, é para o professor João. Como o senhor avalia a aplicação da novação disciplinada no Código Civil, artigo 364, a alegação de extinção de garantia pelos coobrigados? Então, a avaliação da aplicação da novação disciplinada no Código Civil, a alegação de extinção de garantias pelos coobrigados. Lembrando, professor, antes, que este Leandro Marques, ele disse também que já foi seu aluno, tá? Bom, olha, já a quilometragem aqui é meio avançada, então vai aparecer aluno de todo jeito, meu amigo. Mas eu já saúdo, então, alunos, né, que estejam por aí. Prazer em tê-los comigo aqui, né? Um prazer sempre, né, poder falar aos meus alunos, que é o que eu faço há tantos anos. Ele disse que foi aluno também, junto com do senhor e do professor Luciano também, tá? Bom, então foi mesmo. Então é isso aí. Muito bom. Enfim, é o seguinte, novação. A novação é um instituto do Código Civil, uma regra que é genérica, aplica-se sempre na hipótese em que isso seja cabível e adequado. Quando nós falamos em recuperação, e uma vez deferida a recuperação, aprovado o plano de recuperação, dá-se novação dos créditos. E exatamente em razão da novação dos créditos é que as execuções anteriores também não podem prosseguir. Por quê? Porque elas cuidam dos créditos como eles eram, não como eles passam a ser, não como eles podem vir a ser exigidos, entenderam? Há uma novação porque mudou tudo. Isso acontece. Quando eu aprovo o plano, novação.
Bom, então acho que a pergunta é: bom, se acontece inovação aqui com relação aos créditos, professor, por que que o coobrigado, que tem, na verdade, não é, às vezes uma obrigação que é acessória ao contrato, prevalece ou permanece isso? Bom, pelo seguinte, porque a lei determina. Não é? A lei, ela pode tudo. O que ela disser, acontece. E por isso mesmo, eu acabei de comentar, não é? Foi um dos casos que eu até falei da jurisprudência do STJ. Quando houver essa situação, que na verdade é do 49, né? Do parágrafo aí primeiro do 49, a lei está bem claramente dizendo que continua sendo possível exigir a dívida dos coobrigados. Ela está dizendo isso. Ou seja, quando ela diz isso, ela está tratando da eficácia dessa inovação que você falou. Então, a eficácia de um ato jurídico, ele pode ser controlado ou pelas próprias partes. Eu posso, em algumas, né, dependendo da extensão do direito, daquilo que se refere, eu posso eu mesmo, por vontade minha, alterar as coisas, ou a própria lei faz isso. Aqui, a própria lei está fazendo isso, ela está tratando dos efeitos. E quando ela trata dos efeitos, ela fala: olha, deferida a recuperação, deferida a falência, os efeitos são só para o falido, para aquele que entra em recuperação. Agora, os demais, avalista, coobrigado de qualquer natureza, vai continuar igualmente. Não muda nada. Vai ser executado como era antes. Então, o avalista vai pagar a dívida original? Vai pagar. Não tem jeito, vai pagar. E se ele pagar a dívida, é claro, tem o quê? Tem um reflexo para a recuperação. Qual é? Dívida já paga, simplesmente se retira de lá. Ou seja, o que se aprova no plano é uma alternativa de pagamento. Mas se o credor tiver uma outra alternativa de pagamento reservada a ele pela lei, perante outra pessoa que é coobrigada, ele pode ir atrás e receber antes. E aí, é lógico, aquilo que foi para ele reservado, né, no plano da falência ou da recuperação, estará liberado para outra finalidade, não é? Porque daí já houve o pagamento da dívida. Ou ainda, não é? O coobrigado faz o quê? Vem ele no lugar do outro lá e quer receber, não é, o que ele pagou, porque, lógico, todo coobrigado tem o regresso, mas aí o regresso fica vinculado, não é, àquilo que era possível fazer, porque aí há aquela questão, não é, de ninguém transfere direitos mais do que tenha. Qual é o direito que tinha o credor original? Só cobrar de coobrigado. Ele não poderia cobrar diretamente do devedor original. A mesma coisa acontece nesse fenômeno que a gente chama de subrrogação, não é? É isso. Muito obrigada, doutor João. Nós temos também aqui a professora Silvia Auno dando parabéns, ela é professora daqui da casa, dando parabéns pelas brilhantes explanações, e ela também mandou um grande abraço para o professor Roberto Senise, diz que foi sua aluna também. Nesse momento eu passo a palavra ao professor Roberto, para fazer algumas considerações finais. Bom, ilustríssimos professores, né, estamos chegando aqui ao nosso, infelizmente, né, ao final do nosso evento, já são 21h30, e assim como na abertura, eu não poderia deixar de agradecer as excelentes explanações, né, tanto do professor João Batista Vilhena, quanto do professor Roberto Senise Lisboa. Quero avisá-los que desde quando começamos a divulgar o evento, recebemos realmente diversos contatos, né, nas nossas redes sociais, dizendo: olha, fui aluno do professor João Batista Vilhena, fui aluno do professor Roberto, né? Então, realmente, são professores queridíssimos, né, dos alunos, o que nos fez ficar com muita vontade de conhecê-los, né? E realmente nossas expectativas não foram frustradas, né, pela brilhante apresentação de ambos.
Quanto aos problemas técnicos, nós, desde ontem, estamos enfrentando problemas técnicos, né, com as chuvas. Engraçado que desde quando começou a pandemia, não tínhamos tido, né, esses temporais que tivemos nos últimos 2 dias. E fico imaginando como será se isso continuar acontecendo, né? Porque não tivemos nenhum dia sem aula desde o início deste momento que estamos vivendo, mas também não tivemos temporais. E, infelizmente, desde ontem, as tardes têm sido atípicas. Então, imagino que o problema do professor Roberto, né, tenha sido um pouco disso, porque desde ontem temos tido dificuldades, né, tanto nós professores quanto nossos alunos, mas isso faz parte, professor. Tenho certeza que o professor João Batista conseguiu aí suprir com maestria aí esse intervalo de tempo que o senhor esteve ausente. Mas também tenho a certeza que esta foi a primeira de muitos, né? E isso com certeza o professor Enos vai falar na fala final dele aí, porque não vai deixar escapar tão brilhantes expositores aqui da nossa faculdade. Então, de maneira que eu quero agradecer muito a presença dos senhores, agradecer sempre a participação e a ajuda do nosso querido professor Luciano, a quem invejo a sabedoria, a inteligência, mas também este bigode, né, exemplar que ele carrega, essa marca registrada dele aí, né, esse bigode, esse cabelo todo arrumadinho aí. Então, muito obrigado, professor Luciano, pela sua ajuda aqui para conosco, com os seus, não só os seus palestrantes que vocês tão bem conhecem, mas seus amigos, né? Sempre gosto de deixar isso bem registrado, que todos os convites que o professor Luciano faz, ele nos surpreende, porque ele sempre traz os amigos dele, e isso que nos deixa mais contente e mais animados de ter também um dia amigos tão expressivos, né, e tão inteligentes como ele tem, assim, né, desfrutar de amizades tão importantes assim. Muito obrigado, professor Luciano, e devolvo a palavra para a professora Gisele. Essa noite vai deixar com gosto de quero mais, né? Porque são assuntos que tem tanto mais o que falar, né? Mas nós agradecemos imensamente a presença de vocês também, toda essa generosidade em compartilhar todo esse conhecimento, a sua disposição, né, professor João, de estar sempre nos amparando aqui quando a gente teve esses problemas técnicos. Muito obrigado, professor Roberto também, muito gentil. Eu passo a palavra agora ao coordenador, professor Enos. Então, pouco me sobra para falar, né? Muito para ouvir. Eu aqui nesse quarto do meu filho, eu estou no quarto do meu filho em casa, né? Que é o quarto que me sobra, que a minha mulher faz o mestrado, ela está numa sala, meu filho está estudando no outro e eu estou aqui no quarto dele, né? Mas isso tudo para refletir que lá em 1980 eu trabalhava num escritório de advocacia em Brasília, que fazia as sustentações nos tribunais superiores, o antigo TFR, né? E antes ainda da Constituição, bem antes da Constituição de 88, e a gente recebia as petições, professores, por telex. Aquela maquininha vinha, vinha toda aquela discussão para a gente decodificar aquilo, aí fazer o estudo jurídico para poder fazer a petição para trabalhar no tribunal. Era muito interessante. Hoje a gente, num clicar de dedo aqui, em que pese o professor Roberto Senise ter sido atingido aí por um míssil internetico, aí, não sei como é que chama, né? Mas a gente acaba se vendo a cada segundo. Antigamente era mais difícil. Eu fico muito feliz com a tecnologia e a felicidade especial de ter 2 sumidades em direito civil. Que felicidade, viu? Muito obrigado, professor Luciano, já que a quem eu já considero um amigo, irmão, né? Apesar desse lindo bigode português, não sei se é português ou se é francês, o que é isso, mas tudo bem. Professor João Vilhena, professor Roberto Senise, eu os conheço de nome, as referências já me eram antigas, né? Fico muito feliz de tê-los recebido, agradeço em nome da nossa mantenedora, professora Marcela Morandeira Vilaverde, e do professor Roberto Morandeira Vilaverde, um casal de irmãos
cujos pais militam na educação há mais de 60 anos em Guarulhos, né? A faculdade é oriunda de um colégio que tem uma tradição muito grande de educação em Guarulhos. Agradeço muito a presença dos senhores e, olha, infelizmente eu vou ter que lançar um desafio, ou felizmente, os senhores não poderão fechar essa porta atrás de si. Vamos desembargar essas portas e trazê-los sempre para cá. Muito obrigado, professora Gisele, professor Roberto. Sejam bem-vindos sempre, professores. Professor Luciano, muito obrigado. Eu me despeço em nome da Faculdade de Progresso, agradecidamente, e ao público em geral. Assim encerramos essa noite. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Obrigado. Tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Os certificados serão enviados automaticamente para os professores. Por favor. Depois nós enviaremos os certificados também para o doutor João e para o doutor Roberto Senise. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Seja uma boa noite para todos. Bom descanso. Tchau, tchau. Igualmente a todos nós.